paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo do mês de julho, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Se tivéssemos continuado a leitura do Evangelho de Marcos, celebrando o 14º domingo do tempo comum, teríamos encontrado um evangelho que questiona, podemos dizer, a fé das pessoas. Jesus em Nazaré não é bem acolhido. Sabemos isso também de outros evangelhos. Mas, fundamos este domingo, voltaremos a encontrar Jesus enviando os apóstolos por aí e cuidando também da formação deles e fazendo outros gestos que queremos ver, encontrar, aprofundar ao longo do ano litúrgico. Paramos nesta solenidade todo ano ou no último domingo de junho, se acontece depois do dia ou ao redor do dia 29 ou no primeiro domingo de julho, como este ano. A Igreja nos convida a olhar estes dois apóstolos. Pedro, a pedra sobre a qual Jesus diz, vou construir a minha igreja, e que pediu também, tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Paulo, o grande pregador, o apóstolo dos pagãos. A igreja que se abre ao mundo naquele tempo da cultura grega, mas sobretudo, em geral, assim, significativamente aos pagãos. Ou seja, não só uma comunidade fechada na tradição, no costume do povo judaico, com aquela forma religiosa, mas daí, pelo mundo afora, anunciando agora a novidade que é Jesus Cristo. Por isso eu vou aproveitar para refletir um pouco junto sobre esta missão da igreja. Por quê? Porque tivemos uma assembleia também com os bispos no Brasil, de forma virtual, já lembrei isso outras vezes, e a proposta que nós colocamos com uma certa insistência, porque já fizemos isso em anos passados, mas estamos vendo que precisa insistir mais. O que é? É a animação bíblica da pastoral, da ação da igreja. A animação bíblica significa que, como pastores da igreja católica, claro, nós sentimos que está faltando não só conhecimento da palavra de Deus, que também é bastante fácil perceber, mas, sobretudo, que esta palavra seja o fundamento também das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Porque podemos fazer muita coisa e talvez somos cobrados também de que tem que fazer muitas coisas, ações, verdade, ou muita oração também, tudo aquilo que a igreja, muitas vezes, nós somos cobrados. Mas o fundamento daquilo que a igreja é enviada a fazer é a palavra do Senhor. Para nós, a palavra de Deus e, de maneira especial, claro, os evangelhos, o Novo Testamento. Por que é importante que nós entendamos isso? E por que eu estou falando no domingo no qual estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo? Primeiro, porque o que os apóstolos tinham para anunciar? Temos que lembrar disso. A primeira comunidade, diz os Atos dos Apóstolos, eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, mas no final, pescadores do Mar da Galileia, ou também, como Paulo, um conhecedor das Escrituras e tudo mais. O que eles tinham de tão novo para anunciar? Evidentemente, é Jesus Cristo. A boa notícia é uma pessoa. Já expliquei isso outras vezes. Não é, a princípio, uma doutrina. É uma pessoa, que é Jesus. Agora, é claro que tem que dizer estas palavras, tem que explicar quem é Jesus. Ou seja, tornar compreensível aquilo que é o anúncio de alguém, no caso, como eu disse, volto a repetir, Jesus Cristo. Ou seja, deve ser conhecido, mas é conhecido através das palavras. Por isso, porque Jesus também pregou,
Jesus também pregou com palavras e ações. Por isso, vale o mesmo para a igreja. Tem que explicar e tem que agir. Agir conforme também a palavra. Não pode fazer diferente, ou seja, age desta forma porque fala e explica desta maneira, e porque explica desta maneira, deve agir desta maneira também. Não pode agir o contrário daquilo que ela vai pregando por aí. E é muito interessante porque a igreja apresentando Pedro e São Paulo nos apresenta, em primeiro lugar, é claro, São Paulo, podemos dizer, um grande pregador, com uma capacidade extraordinária de explicar aquilo que é a nossa fé. E ainda hoje nós usamos muitas palavras de São Paulo que estão nas suas cartas, mas o próprio Paulo, claro, depois temos também a carta de Pedro, mas se fosse pela doutrina, pelo ensinamento, claro, muito maior. E Pedro também disse, o nosso irmão Paulo escreveu, é um pouco difícil o que Paulo escreve, mas fala bem, ensina bem. Mas interessante, e Paulo diz isso na carta aos Gálatas, que ele, quando foi chamado, não foi diretamente para Jerusalém. Primeiro se preparou, foi refletir, e depois foi, porém, se confrontar lá, ficou 15 dias. Dizia a leitura da véspera, diz a leitura que fazemos na véspera da solenidade de São Pedro e São Paulo, para se confrontar com os ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Porque Paulo está muito consciente que não é ele que está inventando a verdade. O anúncio da boa notícia de Jesus Cristo. Ele não está inventando, não é algo que ele pensa que seja assim. Não, porque, volto a dizer de novo, deve ser bem claro, tem que falar de Jesus Cristo do jeito que ele foi, do jeito que ele falou, do jeito que ele agiu. Portanto, é fundamental ter a clareza daquilo que é de Jesus Cristo, daquilo que ele ensinou, e não achar que talvez os nossos gostos, aquilo que nós pensamos, que achamos, porque é muito interessante isso, eu acho aquilo, tudo bem, esse não for o Evangelho, esse não for aquilo que Jesus ensinou. Por isso, quando falamos de animação bíblica da pastoral, da ação da igreja, é fundamental que nós tenhamos a referência com a palavra de Deus. Porque se fazemos alguma coisa, porque Jesus nos mandou para fazer isso. Ou se agimos de certa maneira, reclamamos ou denunciamos, devemos ser proféticos, por exemplo. Não é porque nós somos pessoas assim que pensam novidades, inventam coisas por aí. Não, é porque o próprio Jesus ensinou. E nós queremos continuar a testemunhar, a anunciar aquilo que ele viveu com a sua vida e ensinou com a vida e também com as palavras. Por isso é sempre muito importante refletir sobre isso. Eu vou concluir dizendo que devemos tomar cuidado e dar mais espaço à reflexão da palavra de Deus. A palavra de Deus em si, nós trabalhamos 10 anos os ciclos bíblicos e vamos querer de novo voltar. Por quê? Porque não podemos agir corretamente, honestamente, fielmente à mensagem do Senhor se não nos confrontamos continuamente com a palavra de Deus. Portanto, nos alimentamos com a palavra de Deus. Porque com os evangelhos de maneira especial, o Novo Testamento, como eu disse, nós precisamos disso. Por quê? O que é que vamos ensinar aos outros? O que é que temos para ensinar e propor aos outros se nós não o conhecemos, se nós não aprofundamos? E vice-versa também. O que é que adiantaria querer ensinar aos outros se depois nós não vivemos, não somos os primeiros que praticam aquilo que ensinam? Ou seja, palavra de Deus conhecida, refletida, rezada, aprofundada, se torna também vida cristã mais plena. E vida cristã mais plena também corresponde ao compromisso, ao envio, à missão que o Senhor entregou à sua igreja. É aí que podemos falar, porque não estamos falando das nossas ideias, daquilo que achamos hoje bonito, interessante ou novidade por aí. Não, a novidade é o próprio Jesus Cristo, não são nossas ideias, as nossas metodologias, a nossa organização. Nós temos que anunciar a maravilha da boa notícia de Jesus. Portanto,
O que é que vamos fazer? O convite é elementar. Não é só ter a Bíblia em casa ou ler a Bíblia antes de dormir, mas é participar, fazer uma leitura mais fraterna, mais solidária, leitura orante da Bíblia, de forma que a palavra de Deus se torne viva. E é interessante perceber que a palavra de Deus está na Bíblia, mas não está lá escrita e, portanto, parada e fechada. Deve sair no sentido que deve falar para nós hoje. Aí é que é uma palavra viva, é uma palavra que mexe com a nossa vida, é uma palavra que nos questiona. Portanto, é verdade, temos que usar, porque a palavra escrita é a nossa referência, evidentemente, mas é a palavra que é escrita, mas vai ser lida, vai ser refletida, vai ser trabalhada, vai ser rezada, e aí se torna palavra viva. Fala a nós hoje. E é bonito que nós, na missão que o Senhor nos ensinou, de ir pelo mundo, anunciar a todos a certeza da fé, a firmeza da fé, mas também encontrar as palavras através das quais a palavra que é Jesus seja comunicada hoje às pessoas que nós encontramos com a nossa vida. Isso que é importante entender. Nós usamos as palavras, mas para testemunhar e anunciar a palavra, porque no final a nossa missão é que cada um que chega ao conhecimento de Jesus possa ele fazer a experiência da palavra, poder dizer o Senhor está falando, eu estou escutando, estou ouvindo, estou vendo, entre aspas, ouvir, escutar, é ver o Senhor. Ou seja, se abrem os tesouros das Escrituras para quem confia, para quem acredita, para quem está em comunhão com a igreja. Pedro e Paulo em comunhão. Missão da igreja e missão também de todos nós. Tornar a palavra viva, Jesus vivo, Jesus importante para todos aqueles que talvez hoje falam, mas não falam como deveriam de Jesus, ou talvez já não falam mais e ficam calados, mudos e perderam no final a alegria da fé e a alegria de comunicar este anúncio, esta boa notícia de Jesus também aos demais. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja fiel e uma igreja sempre animada pela sua palavra viva, digo mais uma vez, no meio de nós. É o Senhor que caminha conosco.